Vamos abrir a Bíblia, lá em Lucas. Hoje eu vou ter base no livro de Lucas. Tá? Gosto muito desse evangelho. Lucas, médico amado, né? Não foi um dos discípulos de Jesus, tá? Foi discípulo de Paulo. Paulo foi apóstolo 60 anos depois que Jesus ascendeu ao céu. Né? Então, nem Paulo diretamente, Paulo, sim, na Arábia, por 3 anos e meio, Jesus aparecia ali pessoalmente a ele, ensinou, assim como os outros apóstolos, durante 3 anos e meio, mas 60 anos depois que ele teve pessoalmente na terra. Amém? Então, Lucas, apóstolo de Paulo. Mas ele granjeou, ele arrecadou muitas informações com os que ainda estavam vivos, com aqueles que presenciaram Jesus, com o apóstolo Paulo, que teve muita experiência com Jesus, né? E assim escreveu o Evangelho como Atos dos Apóstolos. Amém? Quantos sabiam digam amém. Amém? E lá no capítulo 18, vamos ler 2 partes aqui. Eu vou fazer um paralelo entre 2 partes do mesmo livro. No capítulo 18, e o verso 18. Capítulo 18, verso 18. Quantos acharam? Digo amém. Abaixa a sua cabeça, vamos fazer uma oração agora ao Pai. Pai, estamos diante da Tua presença para ministrar a Tua palavra. Tu conheces o coração de cada um, Senhor, que aqui está, e Tu sabes o que é o melhor para cada um. Por isso, Senhor, eis aqui o Teu instrumento, fala com Teu povo, Senhor, como assim Te apraz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler então. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Vamos pular para o versículo 22. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Amém? Essa é a primeira parte. Lá no capítulo 19, depois nós vamos entender o porquê disso. Amém? Capítulo 19, o verso 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe de publicanos e era rico. Pulamos lá para o versículo 6. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. Amém? Aqui nós temos 2 histórias em paralelo. Uma que aconteceu antes, né? Que foi do jovem príncipe do povo judeu. E Jesus ali, ele estava a caminho de Jerusalém. Tá? Já passando pela Judéia. E naquela cidade ali haviam muitos os fariseus, os príncipes. Era uma cidade muito de pessoas financeiramente elevadas naquele lugar ali. Então se apresentou diante de Jesus, né, um jovem príncipe. Mas como Jesus ele conhece a intenção do coração, né, no momento em que o jovem príncipe, como lemos aqui, como perguntou aqui, e perguntou-lhe um certo príncipe. Príncipe, isso significa que ele era rico, certo? Príncipe dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Naquele momento, o jovem príncipe já veio preparado para o que Jesus ia responder para ele. Porque a intenção do coração dele era justificar-se diante de Jesus, naquele momento. Por isso que ele perguntou: o que farei para herdar a vida eterna? Nós bem sabemos que aquele príncipe, que era príncipe dos judeus, andava debaixo da lei, né? E todo aquele que andava debaixo da lei se vangloriava, dizendo assim: eu estou debaixo da lei, eu não sou como certos pecadores, que pecam e não se arrependem do seu pecado. Eu não, eu faço conforme a lei de Moisés está dita.
esse jovem, ele andava conforme a lei. Aqui vemos uma pessoa que andava conforme a lei, tentando se justificar diante de Jesus. E quando esse jovem perguntou a Jesus o que hei de fazer para herdar a vida eterna, Jesus sabendo, Jesus já sondando o coração, assim como eu falei no começo do culto, que Jesus sonda os nossos corações, sabe qual é a intenção dos nossos corações? Jesus respondeu: por que me chamas bom? A primeira coisa, por que me chamas bom? Quando ele falou bom mestre, ele quis meio que bajular Jesus naquele momento, dizendo bom mestre, para que Jesus tivesse boas respostas para ele. Porque ele bem sabia que ele seguia a lei desde pequeno. Então foi o que ele respondeu. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão há um que é Deus. Naquele momento, ele mostrou ao jovem que o único que seria bom é Deus. E todos nós aqui sabemos que o único que é bom é Deus. Amém? Quantos têm certeza disso? Nós devemos ter certeza disso. De que o único que é bom é Deus. Por que o único que é bom é Deus? Nós estamos aqui vivos, não estamos? Se eu estivesse no lugar de Deus, com certeza eu me repugnaria. Eu diria assim, esse rapaz aí não serve para nada. Mas a minha sorte, que não sou eu, é ele, porque ele é bom. E ele olha nossas vidas, ele olha a nossa fraqueza, ele olha os nossos limites, e mesmo assim, nós não merecendo nada, ele assim nos fez filhos e co-herdeiros por Cristo Jesus. Amém? Mas naquele momento, Jesus chega e faz uma pergunta. Jesus sempre responde com uma pergunta. Sabes os mandamentos? Não adulterarás. Vocês notam aqui, que quando Jesus perguntou para aquele jovem, ele não chegou e perguntou os mandamentos em ordem. Se a gente for lá, lá em Gênesis, a primeira ordem do mandamento é o quê? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Essa era o primeiro mandamento lá de Moisés. Mas aqui Jesus não chegou nesse ponto. Jesus primeiro queria sondar ele nas coisas concernentes ao externo, às coisas externas, aos pecados mais externos. Por isso que ele falou assim, não adulterarás, não matarás, que são coisas visíveis, absurdas aos olhos dos homens. Não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Coisas visíveis. Jesus primeiro mostrou antemão as coisas visíveis, aquilo que o homem, que naquela época os judeus mais repugnavam. Mas Jesus disse o jovem, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Ele já foi direto à resposta do jovem. Tudo isso eu tenho observado. Isso para mim é fácil. Eu não adultero, eu não mato. Isso para mim tudo é fácil. Aí Jesus, sondando o coração dele, sabia que havia uma coisa que ainda lhe faltava no seu coração. E ainda falta uma coisa, respondeu Jesus. Vende tudo quanto tens, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu, e terás um tesouro do céu. A palavra de Deus diz que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Então, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. O que Jesus queria dizer naquele momento? Olha, tudo tu segue, menos um mandamento que teria que seguir na risca. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vimos na pregação passada que Deus não aceita repartir a sua glória com ninguém. Ou tu serves a Deus, ou serve a Mamon, ou ao dinheiro. E esse jovem servia ao dinheiro. Tanto é que no momento que ele recebeu essa resposta, ele saiu entristecido. Ele saiu triste. Por quê? Diz a palavra, porque ele era rico e tinha muitos bens. O coração dele estava voltado na riqueza. O coração dele estava voltado nos bens. E naquele momento, não adianta nós enganarmos a Deus no ponto em que o nosso coração muitas das vezes se engana, que é o que nós amamos. O que nós amamos. Muitas das vezes é o nosso filho, muitas das vezes é os nossos bens, como esse rapaz, muitas das vezes é os nossos, como se diz, é o nosso trabalho,
Muitas das vezes até o próprio ministério mais do que a Deus, isso também. Ah, irmão, mas o ministério não pertence a Deus, pertence a Deus. Mas devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? E naquele momento, então, ainda te falta uma coisa, e ele saiu entristecido. Ó, mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Amém? Dificilmente. Mas quando se diz difícil, não quer dizer impossível. Quer dizer que é muito difícil, mas não impossível. Porque é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Quantos ouviram isso? Isso aí é um ditado até popular fora, né? E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Quem vai poder salvar? Porque sempre alguém ama alguma coisa. Sempre alguém ama alguma coisa. Por isso que a palavra diz: onde está a tua riqueza, está o teu coração. Comprai as coisas do céu, né? Colocai as vossas coisas corruptíveis naquilo que é concernente ao reino de Deus, para que acumulais tesouro no céu, porque onde está a vossa riqueza, está o vosso coração. Amém? E os que ouviram disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são possíveis aos homens, são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Para Deus, nada é impossível. O que eu quero mostrar com isso? O impossível de Deus na vida do homem. Passando lá para outra passagem, nós vamos ver ali no começo ali, ó, ou no publicano Zaqueu, né? Zaqueu, ele habitava numa cidade chamada Jericó. E se nós formos ver a história de Jericó, nós percebemos lá no início, quando Josué, junto com o povo de Israel, tomou Jericó, as muralhas ruíram, foram ao chão, Israel tomou Jericó, e Josué amaldiçoou aquela cidade. Maldito é aquele que reedificar esta cidade. Esta foi uma maldição feita pelo servo do Senhor, uma maldição exposta, dada pelo servo do Senhor para aquele que reedificasse Jericó. Então, bem sabemos que tudo que é amaldiçoado na Bíblia continua sendo amaldiçoado até que algo de Deus aconteça. Porque a maldição ali foi espiritual. E se nós vermos pela história, nós vemos que mais tarde, Riel, que era um betelita, justamente de Betel, tá? Que quer dizer cidade de Deus, saiu da cidade de Deus e quis reedificar Jericó. Colocando hoje nos nossos dias, muitas das vezes nós estando na cidade de Deus, estando na presença de Deus, nossos pensamentos muitas das vezes se distraem do que é de Deus e começamos a buscar coisas que não competem a nós. Nós adquirimos, vamos supor, aquilo que para nós é uma maldição. Nós buscamos a maldição com as nossas próprias mãos. Aquilo que não é bom para nós com as nossas próprias mãos. Isso foi Riel. Morava na cidade de Deus, que era Betel. E qual era a maldição que Josué tinha dito sobre ele? De que quando ele fundasse a base da cidade, o seu primeiro filho morreria. E que quando ele cerrasse as portas, o seu último filho morreria. E aconteceu isso. Justamente com Riel, né? Quando ele começou a fundar a cidade de Jericó, refundar a cidade de Jericó, o primogênito dele morreu. E quando ele cerrou a porta sobre a cidade, o filho mais novo dele morreu. Muitas das vezes nós adquirimos com as nossas próprias mãos por não ter entendimento, porque a própria Bíblia fala que muitas das vezes nós sofremos por não entendermos a palavra de Deus, por não buscarmos o entendimento na palavra de Deus. Muitas das vezes nós sofremos por isso, por não entendermos a palavra de Deus. E ali na história estava dito, que quem reedificasse, e saiu de lá o homem da cidade de Deus e foi reedificar uma cidade amaldiçoada. Mas nosso Deus, ele sempre acontece alguma coisa, para quê? Para que algo se retifique.
A nossa própria salvação é uma retificação do pecado do homem. Quantos concordam com isso? Adão pecou lá no início e Deus fez um plano de salvação para que a salvação fizesse com que o homem se colocasse no princípio de Deus, que era governar sobre a terra e governar sobre a terra. Amém? A salvação que Deus colocou através do seu Filho é uma retificação do pecado do homem lá no início. Porque o que Deus tinha ordenado ao homem que ele crescesse, multiplicasse e governasse sobre a terra. E o homem pecando, né, saiu desse propósito. Deus foi lá, trouxe o seu Filho e assim, retificando, através do seu Filho, o segundo Adão, nós hoje somos salvos pelo seu Filho. E temos o poder de multiplicar sobre a terra e governar sobre ela, por causa de seu Filho. Amém? E naquele momento, então, o Zaqueu morava na cidade. E Jesus, passando por ali, começou a fazer muitos prodígios. Né? Mas ele entrou na cidade. E havia ali um homem chamado Zaqueu, publicano e rico. A Bíblia foi bastante enfática nisso. Ó. Chefe dos publicanos e era rico. Se nós vermos lá o príncipe antes, ele também era rico. Porém, houve uma diferença. Se nós formos aqui, no decorrer da história, nós vamos ver a diferença entre o jovem rico e entre Zaqueu, que era chefe dos publicanos e era rico. E quando Jesus falou que o que é impossível ao homem é possível a Deus, aqui na vida de Zaqueu nós estamos vendo o possível de Deus na vida dele. Por quê? Ele sendo chefe de publicanos e rico, precisava naquele momento alguma coisa? Não precisava. Por quê? Porque não diz ali que ele precisava de uma cura, não diz ali que ele precisava de restabelecer alguém da família, isso a Bíblia não relata, porque ele não precisava naquele momento. Então por que ele estava nessa história? Porque ele queria conhecer Jesus. Este tem que ser o nosso principal propósito. O jovem rico não queria conhecer Jesus. Tanto é que ele chegou lá e, bom mestre, ele sabia que Jesus era mestre. Mas ele quis se justificar diante do mestre. Mas só que lhe faltava uma coisa. Faltava desapegar das riquezas. A adorar a Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas. Mas na atitude de Zaqueu era de estatura baixa, o que ele fez ao querer conhecer Jesus? Ele teve uma barreira naquele momento, ele teve uma dificuldade naquele momento. Ele não poderia ver Jesus de longe, porque a multidão era grande e ele era de estatura baixa. Então o que ele fez? Ele subiu no sicômoro, uma árvore meio espinhosa, dificultosa de subir, dificultosa de estar lá em cima. Ele não teve barreiras para querer conhecer Jesus. E assim é na nossa vida hoje. Que nós assim possamos ponderar, que nós possamos entender de que não pode haver barreiras na nossa vida para conhecermos Jesus. Se nós devemos sair da nossa casa, do nosso conforto, estar aqui e aprender de Jesus, façamos assim e o Senhor se agrada. Se temos que ir e pregar, como a Bíblia fala, ide e pregai a toda criatura, Deus nos ordena isso, que nós possamos tirar todas as barreiras que nos tentam impedir de fazer o que Deus mandou, e vamos e pregamos a este mundo, pregamos a toda criatura, até os confins da terra. Por quê? Porque este homem não teve barreiras. Ele era chefe de publicanos, ele era rico, mas nada impediu de ele subir numa árvore e começar a ver Jesus de longe. Ele queria conhecer Jesus. O propósito dele naquele momento era conhecer Jesus. Não era ganhar mais riqueza, não era ganhar uma cura, era conhecer Jesus. Enquanto a multidão apertava ele, querendo algo de Jesus, ele queria conhecer Jesus. Que o nosso coração tenha esse sentimento legítimo. Né? Esse é um sentimento legítimo, conhecer Jesus. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais coisa acontece na nossa vida. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nos apegamos a Jesus a ponto de nos envolvermos com as coisas de Deus, com as coisas de Jesus. Nós pregamos com ousadia, nós buscamos vidas. Quanto mais nós conhecemos Jesus, Jesus assim nos enche do seu Espírito e ficamos ousados na sua presença. Aquela
vergonha muitas vezes de pregar, aquela vergonha muitas vezes de ir e anunciar, aquilo dissipa, porque a ousadia do Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, nos faz ser ousados. Amém? Naquele momento, Zaqueu subiu naquele sicômoro. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, olha como Jesus sonda os corações. Ele sabia que havia ali um coração que queria conhecê-lo. De tantos que haviam na multidão. O poder de Deus alcança aqueles que querem conhecer a Deus. Muitas vezes nas nossas orações, qual é a nossa intenção diante de Deus naquele momento? É termos comunhão com o Pai ou é querermos alguma coisa? Qual é o nosso principal propósito quando oramos a Deus, quando buscamos a sua face, quando jejuamos a Deus, quando buscamos a face de Deus em oração? É buscarmos a comunhão com Deus? Ou é querermos algo de Deus, materialmente falando, na saúde, num familiar? Irmão, mas isso é pecado? Isso não é pecado. Buscarmos a presença de Deus para alcançarmos algo. Mas o propósito legítimo de Deus é nós alcançarmos de Deus a sua comunhão. É sermos cada vez mais próximos de Deus na sua comunhão. É conversarmos com o Pai e entendermos o que Ele quer para a nossa vida. É falado muitas vezes aqui, em cima, que devemos fazer a vontade de Deus. Devemos fazer a vontade de Deus para alcançarmos o reino. Mas eu creio que muitos daqui ouvem isso, mas não conseguem entender que vontade é essa. Não, alcançarmos vidas é a vontade de Deus. Mas muitas das vezes ensinar alguém também é vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? Alcançamos como? Tendo comunhão com Deus. Falando com Deus e Deus falando conosco. E Deus fala como? Através do nosso espírito, na nossa alma, no nosso coração. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus? É tão gostoso ouvir a voz de Deus. Eu já tive essa experiência, né? Ouvir a voz de Deus não é aquela voz assim ecoada como a nossa aqui, É uma voz forte dentro do nosso peito, onde o nosso coração queima e a gente tem certeza que é Ele falando. É Deus falando conosco. Quantos aqui já buscaram esta presença maravilhosa? Que seja o nosso primeiro propósito, porque buscando a presença de Deus, com certeza declaramos a Ele que amamos a Ele sobre todas as coisas, porque a primeira coisa em que nós vamos buscar é a sua presença. Sua presença não pode faltar na nossa vida, a sua presença não pode faltar no nosso coração, a sua presença não pode faltar em todos os momentos, quer seja no nosso lar, quer seja no nosso trabalho, quer seja aonde estiver. E nós temos falado com o Pai antes de executarmos alguma coisa, antes de fazermos alguma coisa. Antes de irmos para o nosso trabalho, nós temos falado com o Pai, dizendo: Pai, vai na minha frente, vai arrumando o caminho, para que eu possa ter um trabalho abençoado. Será que nós temos essa consciência de que Deus tem que estar em tudo, em todos os termos da nossa vida, em todas as coisas da nossa vida? Quando nós vamos fazer uma volta a negócios, será que nós colocamos aquele propósito nas mãos de Deus? Deus, Senhor, eu estou fazendo isso, mas eu quero que seja da Tua vontade. Eu quero que o Senhor faça por mim. Eu quero que o Senhor me dê inteligência para que eu possa fazer. Que o Senhor vá na minha frente e arrume o caminho. É da Tua vontade? Não é da Tua vontade? Nós temos assim, a capacidade ou a coragem de pedir a Deus a resposta. Muitas das vezes nós fizemos as coisas, no ímpeto, sem analisarmos as consequências, sem pedirmos a Deus uma resposta. E Deus já te respondeu no momento em que você precisou? Espere de Deus sempre a resposta de Deus no momento em que você precisa. Senhor, dirige os meus passos, fala comigo em meu coração, para que eu possa fazer o que é melhor, a Tua vontade. Amém? Zaqueu, foi o que Jesus disse. Jesus sondou aquele coração. Desce depressa, porque hoje me convém
pousar na tua casa. E olha só o que aconteceu com Zaqueu, depois que Jesus falou isso para Zaqueu. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Olha a diferença entre Zaqueu e o jovem rico. Diz que o jovem rico, se entristeceu. E saiu triste, porque havia muitos bens. Mas Zaqueu não. Zaqueu desceu apressadamente, como alguém que quer receber alguma coisa. Não tem aquela pessoa que quer receber alguma coisa, que viu que recebeu, eu quero tomar posse já. E foi o que Zaqueu fez naquele momento. Eu tomei posse. Ele disse, desce depressa que hoje convém eu pousar na tua casa. É tanto isso que eu queria conhecer Jesus mais de perto. E foi naquele momento que Zaqueu recebeu Jesus mais de perto. Mas aí, se a gente prosseguir, a gente vê ainda mais Jesus fazendo a obra na vida de Zaqueu aqui, ó. E vendo todos isso, murmurava. Sempre tem uns murmuradores, você não se preocupe. Que na hora que Jesus está fazendo a obra na sua vida, sempre tem aqueles que murmuram. Sempre tem aqueles que querem impedir. Dessa maneira. Não, dessa maneira é errado. Dessa maneira não é a maneira certa de tu fazer. Pergunte ao Senhor. Se o Senhor estiver contigo, não há nada que te impeça. Amém? E vendo todos isso, murmurava, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Antes lá, ele falando com aquele jovem rico, ninguém murmurava dizendo que ele estava conversando com um homem pecador. Porque ele era um dos príncipes dos judeus. Ele estava lá, era um dos ricos que faziam parte do meio da crença judaica. Ninguém murmurou contra Jesus. Agora aqui, com esses publicanos, murmurava. E levantando-se Zaqueu, se vocês perceberem aqui, ó, Zaqueu estava em cima de um sicômoro, de uma árvore. E ele desceu apressadamente. Mas aqui diz assim, ó, e levantando-se Zaqueu, como alguém que está em cima de uma árvore descendo apressadamente vai se levantar? Isso significa que quando Zaqueu desceu, ele se prostrou-se diante de Jesus. Ele prestou continência diante de Jesus. Naquele momento ele entendeu que Jesus era o Senhor. Naquele momento ele entendeu que Jesus era Senhor. Era o seu Senhor. Quantos aqui tem Jesus como seu Senhor? Amém? Ter Jesus como Senhor é a principal coisa da nossa vida. Aquele que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador será salvo. Senhor. E se Jesus é Senhor, nós somos o quê de Jesus? Escravos. Mas diz a palavra que Ele não nos tem como escravos, mas como filhos. Amém? Deus, Jesus, Ele nos acolhe como filhos. Apesar de sermos escravos, somos acolhidos como filhos. E naquele momento, Jesus foi pousar na casa de Zaqueu. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou... Olha só o que aconteceu com Zaqueu. Antes, qual foi a primeira coisa? Foi a coisa que Jesus falou que faltava no jovem rico. Vai, vende tudo o que tens... reparte aos pobres, vem e segue-me. Jesus precisou falar isso para Zaqueu? Jesus não precisou falar isso para Zaqueu, porque Zaqueu entendeu de que Jesus era o Senhor. Ele falou aqui, ó, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Olha só, se pelo menos o jovem rico tivesse feito isso, a metade dos meus bens eu dou aos pobres. Mas ele aqui não precisou Jesus falar. Dou a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou se eu tenho roubado alguém, ou se eu tenho tirado injustamente de alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Amém? A atitude que o jovem rico teve, da atitude que Zaqueu teve diante de Jesus foi diferente. Naquele momento, diante dos discípulos, Jesus estava mostrando o possível de Deus. Naquilo que para o homem era impossível, para Deus era possível. Naquele momento se converteu diante de Deus um homem que era rico, e que se fez servo, entregando a Jesus a sua vida, a sua casa. E disse Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este
é filho de Abraão. Ou seja, ele teve fé. Ele creu que Jesus era Senhor. Se formos ver a vida de Abraão, vimos que Abraão viveu pela fé. E ele mesmo, quando estava no meio da sua parentela, o que o Senhor falou para ele? Abraão, sai da tua terra. Tá? Isso Abraão ainda não o conhecendo, o Senhor. Mas ele já teve o Senhor como seu Senhor. Amém? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei. Quantos teriam coragem de fazer isso? De ir para um lugar onde Deus disse, vai porque eu ainda vou te mostrar, mas tu vai porque eu tenho algo preparado bom para ti. Quantos acreditariam nisso com fé? Isso é muito importante para a nossa vida. Zaqueu fez a mesma coisa. Ele acreditou no Senhor com fé. O Senhor nunca tinha se apresentado diante dele. Ele só via boatos, mas ele acreditou que Jesus era o seu Senhor. Naquele momento ele teve Jesus como seu Senhor. Assim como Abraão também teve o Senhor como Senhor da sua vida. Ele creu, saiu da sua terra, da sua parentela e foi para um lugar que Deus mostrou para ele. E lá ele fez muitas coisas em que para um homem normal, para um homem com os olhos voltados para este mundo não faria. Mas ele fez. Até habitar em tendas Abraão habitou. Não edificou cidades, porque acreditava que a cidade do grande rei desceria e que ele moraria na cidade do grande rei. Amém? Tudo pela fé. E Zaqueu, por isso que Jesus aqui falou, ó, hoje veio salvação essa casa, pois esse também é filho de Abraão. Teve fé como Abraão. Jesus sabia muito bem o que estava falando. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que no nosso coração, que na nossa vida, a gente possa crer desta maneira. Ter Jesus como Senhor. Fazer de Jesus o nosso Senhor em todos os nossos termos. Que possamos crer, confiar. Eu sei que nos dias em que estamos vivendo, a ansiedade tem tomado conta dos corações. Né? Mas temos que aprender a confiar no Senhor. A não ser ansiosos no que queremos para este mundo. Porque o nosso galardão está nos céus. Nós devemos preparar o tesouro nos céus. Assim como Jesus disse assim, ó, vai e vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. Para que Jesus disse isso? Para que ele tivesse um lugar no reino de Deus. Porque o reino de Deus não é aqui nessa terra, mas é nos céus. Né? Então, que possamos ter que possamos analisar a nossa vida dentro do nosso coração, porque Deus sonda o nosso coração. Não adianta nós mentirmos para nós mesmos. Não adianta nós nos enganarmos, porque Deus conhece o nosso coração. É como eu digo, no momento da nossa oferta, quando depositamos a nossa oferta, Deus sonda o nosso coração. Naquele momento ali, se você chegar e disser diante de Deus e citar o nome, naquele momento é um momento propício em que Deus ouve o que o teu coração está falando. Porque Ele está sondando o teu coração. Amém? Vamos a partir de hoje, nos colocarmos mais diante da presença de Deus. Eu tiro isso por mim. Há muito tempo que eu conheço a palavra de Deus. Mas conhecer a palavra de Deus legitimamente, assim como ela é pouco tempo. Porque muitas das vezes nós levamos a religiosidade em primeiro lugar, esquecendo de que servir a Deus é nos mínimos detalhes. É com o nosso irmão. Se nós quisermos amar a Deus, em primeiro lugar nós temos que amar a quem? O nosso próximo. Então, para que aquele jovem rico amasse a Deus, ele teria que fazer o quê? Vender tudo o que tinha e dar aos pobres. Demonstrar o amor a quem? Aos pobres. Para que tivesse, diante de Deus, a razão de chegar e dizer assim, ó, Senhor, eu te amo.
Amém? E depois ele diz, vem e segue-me. Para que ir e seguir? Para aprender mais de Jesus. Quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais aprendemos dele. E quanto mais aprendemos dele, mais seremos conforme ele. Porque só entrará no reino dos céus aqueles que tiverem o seu caráter, o caráter de Cristo. A maturidade que Cristo teve. Irmão, e como eu adquiro isso? Tendo comunhão com Deus. Tendo comunhão com o Pai. Conhecendo mais de Jesus, fazendo a vontade de Jesus, conforme esta palavra fala, conforme esta palavra diz. Amém?